Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens pela UTV, a TV da internet, também redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, até 1h da tarde. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja também com os nossos convidados pelo WhatsApp, 973350038 é o número, de novo, 973350038, meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman, quinta-feira chegou, você conhece o nosso espaço aqui, sempre voltado para o Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje. Eles vão analisar, vão comentar os temas por aqui propostos. Eu começo apresentando o procurador de contas perante o TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, associado do MPD. Doutor Júlio, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes e aos companheiros aqui desse debate. Uma grande honra estar aqui novamente. Obrigado pela presença, por colaborar sempre com a gente aqui nas análises e ajudando na formação de opinião da nossa audiência. Também com a gente a doutora Roseli Santos, advogada, ela é conselheira seccional da OAB São Paulo, é coordenadora do coletivo de advogadas Esperança Garcia. Como vai, doutora Roseli? Boa tarde. Seu áudio fechado. Não estamos te ouvindo, doutora. Não estamos ouvindo a doutora Roseli. Enquanto ela verifica ali o que está acontecendo com a conexão do áudio, eu apresento aqui, vamos ver quem que está presente já com a gente, doutor Luiz Eduardo de Almeida, advogado e professor do IBMEC São Paulo, e ele é diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Luiz Eduardo, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu saúdo também os nossos ouvintes e os colegas aqui de bancada. Já temos a doutora Roseli, vamos apresentá-la novamente, a doutora Roseli Santos, advogada, coordenadora seccional da OAB São Paulo, coordenadora do coletivo de advogadas Esperança Garcia. Temos o áudio? Não temos. Doutora Roseli, acho que a senhora nos ouve, então vamos combinar o seguinte, saia da conexão, entre novamente, porque deve ter tido um conflito, aí, um problema técnico, a tendência é resolver aí na saída e no retorno. Também com a gente a Suelen Oliveira da Silva, ela é ativista da causa das doenças neuromusculares e das pessoas com deficiência, é presidente e coordenadora da Associação DONEM, integra o Grupo de Trabalho de Doenças Raras da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Ela está em Recife para essa conversa com a gente no programa Gente do MPD que Fala. Boa tarde, Suelen, tudo bem? Boa tarde a todos, obrigada, Mauro. Uma honra sempre estar aqui, né, discutindo esses assuntos. Boa tarde a todos os ouvintes e aos colegas também. Espero ser um ótimo programa. Obrigado pela presença. Vamos ao nosso primeiro assunto desta tarde, 12h03 agora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal articulam nos bastidores um consenso em torno da discussão sobre o marco temporal. A tese estabelece que os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até o dia 5 de outubro de 1988, é a data da promulgação da Constituição Federal. Muito bem, o julgamento lá no Supremo está empatado em 2-2, o próximo a votar será o ministro Cristiano Zanin. Se houver um novo pedido de vista, ou seja, se algum ministro quiser mais tempo para análise, aí a presidente do tribunal, a ministra Rosa Weber, deverá antecipar seu voto, porque ela se aposentará em outubro. Eu falei aqui do placar 2-2, né? Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram contra, e os ministros Nunes Marques e André Mendonça, até aqui, votaram a favor. O próximo a votar é o ministro Cristiano Zanin, como eu destaquei. A expectativa
que se tem é que ele vote conciliando os direitos dos indígenas com os interesses dos proprietários das terras, que ocuparam aquelas terras, porém de boa fé, né? Então, procurador Júlio, eu começo a respeito desse tema com o senhor. É nesse sentido, né, de conciliar os dois interesses, que caminha aí essa articulação nos bastidores do Supremo, não, entre os ministros. Pois é, eu estou curioso para ver como é que vai ser essa conciliação, esse meio termo que estão pretendendo estabelecer, porque a tese tem duas teses muito claras, né? Uma que estabelece 5 de outubro de 88 como marco temporal para se aferir se as terras eram tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Então, aquelas terras que naquela data, 5 de outubro de 88, eram ocupadas tradicionalmente por tribos, eles têm o direito de reivindicar aquelas terras e transformar aquilo em reservas indígenas. E essa foi a solução que o Supremo adotou quando examinou o caso da reserva indígena Raposa do Sol, lá em Roraima. Lá, o ministro Aires Brito, que foi o relator, ele adotou essa tese e o tamanho da reserva ficou limitado àquela porção de terra ocupada em 5 de outubro de 88. Os movimentos indigenistas, eles buscam superar esse marco temporal, né? Por eles, se eles começarem a ocupar uma área agora, eles vão ter, então, direito a reivindicar essa área. Isso aconteceu até aqui no Distrito Federal, num bairro que a empresa urbanizadora, que é a TerraCap, ia lançar, um bairro nobre, uma área nobre, no setor noroeste. Havia lá um conjunto de indígenas habitando essa terra, índios que vieram buscar assistência da FUNAI e acabaram resolvendo montar um acampamento ali, e moravam ali há 10, 15, 20 anos, e reivindicaram essas terras com base nesse dispositivo da Constituição. Então, veja que, do ponto de vista da segurança jurídica, deixar até uma data em aberto é complicado, porque você está, de certa forma, estimulando a ocupação de novas áreas pelos indígenas, e eles, com algum tempo de ocupação, vão fazer jus, então, à titulação daquelas terras. Eu acho que não foi esse o objetivo da Constituição. Eu acho que a Constituição, o Constituinte, queria assegurar aquelas terras que estavam ocupadas até 5 de outubro de 88. Né? Eu não sei qual vai ser esse meio termo que os ministros vão construir, né? Porque ou tem um marco ou não tem um marco. Será que eles vão estabelecer que o novo marco é a data do julgamento? Talvez seja isso. Doutora Roseli, para ouvi-la a respeito desse tema, a discussão ali em torno do marco temporal das terras indígenas, sua percepção. Conseguimos entrar mesmo? Sim. Estou com voz? Então, ótimo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, a nossa audiência é sempre muito qualificada. Bem, esse tema, ele é bastante ácido. Por quê? Eu considero que nós temos hoje uma preocupação de garantir direitos, a segurança jurídica, a segurança econômica de muitos que lá estão. Porém, nós temos que considerar, inclusive, os números do IPAM, né, que considera aí cerca, acho que de 300, salvo engano, 385 terras indígenas estão sendo estudadas. Nós temos que considerar que 13% do nosso território nacional, por os dados do IPAM, são cuidados, né, pelos indígenas, porque eles não têm essa relação de propriedade, mas eles são o principal povo cuidador dessa região. Mas isso não pode obstar também os direitos de quem está ali produzindo. Nós temos que a tese jurídica aí, do marco temporal, ele limita, né, a 5 de outubro de 1988, quando da nossa Constituição Federal, mas é uma tese defendida pela Comissão da Agricultura e de Reforma Agrária do Senado, e que não está, talvez, vislumbrando a capacidade de manutenção do território nacional contra desmatamentos,
eu tenho observado muito que quem defende a tese também tem defendido aí a questão de ser uma questão de segurança jurídica, de segurança territorial, soberania, quando você faz essa demarcação, mas nós temos que resolver uma disputa que é jurídica e que é econômica. E quando nós falamos no marco, nós estamos falando dessa possibilidade de resolver e dar um ponto, uma referência para essas decisões. Como disse o colega há pouco, você fica um pouco sujeito a essa imprevisibilidade, se não se determinar. O nosso ministro, ele coloca a possibilidade de indenização. Vamos fazer um marco temporal, o que estiver sendo ocupado pelos indígenas, e em algumas áreas, a questão da indenização. O Barroso parece que não concorda com isso, ele entende que não é o caso de indenização, eu acredito que sim, seja o caso de indenização, precisa, sim, avançar essa discussão, e como faremos, porque muitos foram incentivados a ocupar essas terras também, porque essas terras, uma questão de soberania, de segurança nacional, muitas vezes os nossos cidadãos, muita gente do Sul acabou indo para lá, inclusive para ocupar áreas em que o Estado não tinha esse comando. E agora, simplesmente, nós precisamos verificar a possibilidade, sim, de indenização. Eu entendo que é um meio termo possível, viável, difícil, disse já, ácido, mas acredito também que, além da preservação que o povo indígena, as nações indígenas, elas fazem nessa região, nós temos que observar a questão de segurança do território nacional e nós temos que observar a segurança jurídica e econômica de pessoas que lá estão, de boa-fé, as de boa-fé, para que nós possamos ter um marco possível e que não tenhamos, de tempos em tempos, novas discussões de propriedade, de invasão. Nós temos que tirar dessa região tudo o que for atividade ilegal, porque a gente não arruma a casa sem começar por aí. Nós temos que fazer um fortalecimento da FUNAI, e, a partir daí, eu acredito que nós vamos chegar a um meio termo, porque não há uma outra opção. Nós teremos que chegar numa solução viável para todos e que seja justa. Doutor Luiz Eduardo, a sua percepção sobre essa discussão no Supremo, o marco temporal das terras indígenas? Mauro, realmente a situação é muito sensível, muito delicada. Parece um chavão em um lugar comum, mas ela de fato abarca, como os colegas que antecederam puderam muito bem colocar, questões extremamente controvertidas e delicadas. Os dois grandes contrapontos, na minha percepção, e pelo que eu entendi também na percepção dos que me antecederam, estão focados basicamente na segurança jurídica, de um lado, porque de fato existem pessoas que adquiriram terras de boa-fé e exploram essas terras de boa-fé, inclusive com intervenção do próprio Estado, tributação e uma aparência de regularidade. E aí, nesses casos, a gente teria até de se questionar se existe uma necessidade de proteção, de uma confiança legítima dessa parcela, mas na prática é muito difícil se distinguir o que foi a boa-fé do que é a má-fé. E isso é um dos pontos da crítica da ala do Supremo que não concorda com esse ponto mediano, porque, na verdade, você vai prolongar a discussão e acrescentar novos elementos para verificar, primeiro, se foi de boa-fé ou não, e depois se discutir a indenização e o valor justo para essa indenização. Esse é um ponto de crítica bastante delicado, só que marcar apenas o dia 5 de outubro como um ponto fixo significa, do outro lado, remover cidades, remover moradores que hoje estão lá,
Como resolver esse impasse? Dos dois lados, nós temos direitos fundamentais colidindo, direitos fundamentais relevantes, e me parece que o pano de fundo político também é relevante, a gente não pode esquecer. No pano de fundo político hoje para alguns ministros do Supremo, existe uma tendência a segurar esse julgamento, a não permitir que ele se encerre de uma forma mais rápida, permitindo que o Congresso ande e caminhe suas discussões. E se isso acontecer, a percepção atual é de que a decisão provavelmente será contra a população indígena, não atenderá aos seus interesses, não será uma decisão conciliatória. E do outro lado, existe um receio de uma acusação de ativismo judicial, enfim, de uma crítica da posição do Supremo em intervir de uma forma mais rígida nesse assunto. E, além disso, nós não podemos esquecer também que existe todo um acompanhamento e uma certa, se a gente pode chamar dessa forma, tensão, aguardando a manifestação do ministro Zanin nesse assunto, especialmente em razão dos últimos posicionamentos dele nas suas últimas decisões, se mais conservador ou não. Agora, sobre esse ponto da boa-fé, né, da ocupação das terras de boa-fé, isso tem muito mais de subjetividade do que objetividade, você definir o que é uma boa-fé, né? Concordo, Mauro. É um ponto bastante sensível, ele vai demandar muita dilação probatória, haverá, sem sombra de dúvida, muita discussão. Essa proposta, salvo engano, veio no voto do ministro Alexandre de Moraes, com um tom conciliador. Aparentemente, quando se analisa sem ver a questão prática, parece bastante razoável que se proteja quem adquiriu de boa fé. Mas os entraves práticos, sem sombra de dúvida, serão muito difíceis, e isso pode prolongar o encerramento da efetiva demarcação. Sim. Suelen, não é o seu tema aí do dia a dia, não é exatamente a sua área de atuação, mas a sua percepção aí como cidadã a respeito desse tema. É verdade, não é da minha área, mas aqui no nosso estado a gente tem algumas discussões sobre esse tema e de vez em quando eu estou ali por dentro, devido também à minha origem. Mas é um tema que a gente aqui já fala sobre, né? É um tema bem nevrálgico, bem difícil. E para a gente que é ativista, a gente acaba sendo forçado a olhar o outro lado, né? Para que a gente possa contribuir também, né, nas decisões e apoiar. Mas, como bem Roseli falou, eu acho que a FUNAI precisa realmente ser fortalecida, né? Existem vários outros aspectos que levam a discussão, e como o próprio doutor Luiz Eduardo falou, a gente precisa ver essas pessoas de boa fé, né? A gente tem aqui vários exemplos que a gente pode analisar, mas é uma decisão difícil lá para o STF, e realmente, se eles não forem mais rápido, aí o legislativo vai ter essa discussão mais longa. Eu tinha visto sobre isso, acho que há uns dias atrás. Eu espero que se resolvam, né, nesse meio termo, porque... E essa data também, de 5 de outubro, eu já tinha lido sobre isso, é uma data que realmente... essa data ela não pode ser o ponto de partida, mas também é uma discussão que ia ser muito mais prolongada, né? Então, fica aí os dois lados, como foi bem dito, né, de formas legais, mas até onde isso tudo vai passar, né, vai parar. Então, eu acho que eu não teria mais a acrescentar, eu acho que o que todos falaram é exatamente isso. E a gente espera que esse desdobramento seja positivo para os dois lados, encontrem o meio termo, né? Isso. Alguém quer completar? Não? Eu gostaria, Paulo, se eu pudesse. Olha só, se a Constituição tivesse dito, se a Constituição tivesse... Pois não, se a Constituição tivesse dito, olha, serão assegurados aos povos indígenas as áreas por eles tradicionalmente ocupadas, estaria um texto aberto, né, sem definição de marco temporal nenhum.
Mas o Constituinte quis estabelecer um marco temporal. Ele quis, não, elas são tradicionalmente ocupadas até a data da promulgação da Constituição. Essa vontade do Constituinte pode ser ignorada, pode ser suplantada, pode o Supremo... eu gosto da agenda de ampliação de direitos, eu vou aumentar os direitos dos povos indígenas. Essa discussão não tem que ser do Congresso Nacional. Eu acho que o Supremo ele tem que ter mais reverência pelo texto constitucional, pela vontade do Constituinte, e deixar o Congresso Nacional fazer ampliação dessa data, se for da vontade da sociedade brasileira, porque é ali que a sociedade brasileira está representada. Eu realmente vejo uma postura muito ativista nessa, né, busca de ampliar essa data via Poder Judiciário. Veja que o ministro Aires Brito, que ninguém pode acusar de conservador, um homem extremamente progressista, ele, no caso da Raposa do Sol, respeitou essa data como um referencial importante daquela decisão. Então, é essa complementação que eu faria. Aí eu tenho um posicionamento um pouco divergente, com todo respeito, porque eu entendo o seguinte, a tese do marco temporal, bem sabemos, ela foi encomendada pelo setor ruralista, setor que eu também defendo, porque eu acredito que o Brasil tem que avançar em todos os eixos. Porém, o peso econômico é muito grande. E é necessário que, quando nós começamos a discutir um marco temporal, existe a possibilidade de um lobby muito mais mercantilista, muito mais financeiro do que uma ampla visão da sociedade, é necessário que esse debate... O que acontece, para mim, com o posicionamento do nosso judiciário? Ele vem como um contraponto. Ele vem como um contraponto, e é necessário isso. Então, eu não vejo esse ativismo do nosso judiciário em que pese eu entender que, sim, nós estamos em momentos, em debates, em discussões, em que o judiciário precisa ter uma ação muito maior, e pode ter, não é ilegal, porque se nós realmente não olharmos que muitas mudanças podem ocorrer apenas e pautadas em lobbies por algum setor, única e exclusivamente, nós não teremos ali a visão da sociedade de uma forma ampla. Então, esses debates, e quando eu vejo o judiciário, nestes casos, não em tudo, mas nesses casos, intervindo ou manifestando-se, na verdade, eu vejo esse sistema de pesos e contrapesos, eu vejo a possibilidade da sociedade se ver mais segura e ampliar o debate de fato, não só de um setor conduzir uma decisão, mas de que outros setores sejam chamados, que a participação popular possa ocorrer, porque se nós levarmos só pela atuação dos lobistas, tudo passa muito rapidamente. Desculpa fazer a menção, mas eu me lembro de uma fala, vamos aproveitar para deixar passar a boiada. Não é assim. Nós precisamos fazer essa discussão de uma forma ampla, mas com o devido respeito às condições de quem está ocupando as terras de uma forma legal. E também não vejo a impossibilidade de identificar, não digo que em 100%, mas na sua grande maioria, os casos de grilagem, os casos de posse ilegal. Nós não vamos ter 100%, mas o que nós podemos identificar como grilagem dá para ser feito. Demora um pouco mais? Demora muito mais. Mas eu ainda asseguro que nós estamos caminhando de uma forma bastante saudável para esse fortalecimento dos debates. Eu acreditei que essa medida de uma indenização e como fazer essa indenização é importantíssimo, né? Porque se você também fizer essa indenização muito tardiamente, existe um prejuízo que a gente não pode suportar.
fazer uma indenização de imediato, nós corremos o risco de indenizar pessoas que estão na área de uma forma ilegal. No entanto, eu ainda prefiro correr este risco, mas eu individualmente, nós como sociedade, devemos escolher algum caminho e solucionar. Eu acredito que essa possibilidade de indenização é muito viável, ainda que alguns que não foram determinados aí como posse ilegal possam se beneficiar disso, mas é um custo que a nossa sociedade pode arcar para regularizar e manter a soberania também dos povos indígenas nos seus territórios. Meio-dia e 25, pessoal, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet e também redes sociais. Rapidinho aqui para o próximo tema. Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com alguns senadores para discutir a proposta de emenda à Constituição que proíbe militares de disputarem eleições na ativa. Atualmente, o militar pode se candidatar desde que se licencie. Se for eleito, assume o mandato e, se não for, ele volta à ativa. A PEC será apresentada pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e não valerá para os policiais militares. Procurador Júlio, a ideia do governo, claro, é evitar a politização das Forças Armadas. Daria certo se essa PEC fosse aprovada? O que é que garante que não haveria a politização das Forças Armadas com candidatos militares aposentados, já reformados? Olha, eu vejo com simpatia a PEC, sabe? Porque existe uma diferença entre o reformado, né, que está lá no convívio, está fora do convívio com os pares, né, no dia a dia, daqueles que estão dentro dos quartéis, que estão lá, às vezes, professores de academia militar, que estão ali fazendo uma doutrinação, né, muitas vezes política, e também correndo o risco de você ter facções dentro das Forças Armadas, né? Facções simpatizantes dessa linha partidária, outros grupos partidários com visões diferentes, e você ter as Forças Armadas divididas pelo elemento da disputa política, né? Eu acho positiva essa iniciativa. Eu vejo, muitos colegas meus não concordam, mas eu acho que é positivo o Ministério Público não participar da vida política, acho que é positivo a magistratura estar fora da vida política, e acho que também será bom se as Forças Armadas ficarem assim. E vou além, acho que a polícia também deveria ser proibida de participar da disputa política, porque eu vejo muitas facções, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, né? E muitas vezes, quando a investigação é contra um partidário, a investigação não anda, mas quando é contra alguém de outro grupo político, a investigação é muito rápida, muito célere, competente. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer em órgãos do Estado. Eu acho que órgãos do Estado, que não são órgãos de governo, mas que são permanentes, que dizem com a própria espinha dorsal do Estado brasileiro, precisam estar fora dessas disputas político-ideológicas. Doutor Luiz Eduardo, sua percepção sobre esse tema, a PEC que proíbe os militares da ativa das Forças Armadas, né, de se candidatar. Eu concordo plenamente com o doutor Júlio. Na minha percepção, também é saudável que não exista essa mistura. E me parece, ampliando até um pouco mais as razões, que todo o histórico que nós assistimos nos últimos anos, ele vem como uma tentativa de apaziguar esse ponto, e que, se existir uma opção do militar da ativa pela vida política, que a adote e a siga na sua livre escolha, no seu livre caminho, assim como ocorre em outras carreiras. Então, me parece que é saudável e realmente vai ser muito interessante.
Doutora Roseli, a conversa caminha bem, inclusive, porque o segundo ministro José Múcio há o apoio das forças, do comando das Forças Armadas para a aprovação dessa PEC. Eu acho que nesse ponto nós convergimos, porque, de fato, nós temos aqui uma previsão legal de que o militar, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar filiado a partidos políticos. Para ele concorrer, ele tem que estar filiado. E aí, nós temos a preocupação, enquanto representantes da sociedade civil, do que é a defesa de ideologia político-partidária, que não muitas vezes é o que converge com o interesse de todos, porque a nação é gigante, e o que é interesse de Estado. Então, sim, como cidadão, quem quiser participar, não está reformado e quer participar da vida política, vai adotar uma linha ideológica e trabalhar nessa linha ideológica, ser filiado a partido e tudo mais. Enquanto que Forças Armadas, os militares, esses têm que ser preservados, porque eles são a nossa força de Estado. Além de qualquer governo, essa força que nos garante. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira por aqui, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, a gente vai dar uma paradinha agora, fazer um intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 1 da tarde agora, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet e redes sociais. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública agora na terça-feira, para tratar do panorama atual do teste do pezinho no Sistema Único de Saúde e os desafios para garantir a sua ampliação. O teste, como todos sabem, é feito a partir da coleta de sangue do calcanhar dos recém-nascidos para identificar doenças metabólicas, genéticas, infecciosas, e o exame pode diagnosticar 6 doenças, mas tem uma lei de 2021, está em vigor, que ampliou para mais de 50 o número de doenças que poderão ser rastreadas pelo teste do pezinho feito pelo SUS, só que essa ampliação está sendo feita por etapas, não é isso, Suelen? E o grande desafio é o imenso tamanho do nosso país, aí com tantas diferenças regionais, para as coisas acontecerem no devido tempo em relação a esse tema, né? Verdade. O teste do pezinho, ele já vem passando por alguns anos com dificuldade, né? Sobretudo por essa questão territorial. E o que tem acontecido, o que precisa se fazer é o fortalecimento, né, da triagem atual, e essa ampliação ela foi feita de forma escalonada por uma questão estratégica, né? Mas já tem alguns estados que já estão fazendo à frente e já estão ampliando para 52, 62 doenças. Isso já tem sido um diferencial, como o DF, como um projeto piloto que tem no Rio Grande do Sul e a cidade de São Paulo. Isso tem sido muito importante, né, para gerações que estão vindo de bebês, pela possibilidade de triar doenças que
menos de um ano de vida, causa mortalidade bem importante. E essa discussão de ontem foi bem interessante, né, como as outras também. E fizemos várias cobranças lá ao Ministério para poder termos um cronograma no nosso Brasil, né? E não, infelizmente ainda não tem esse cronograma. Já deveria estar em vigor e foi isso, resumidamente. Agora, você destacou aí, tem estados, inclusive o Distrito Federal, né, que já realizou essa ampliação e até fazem mais do que 50, né, fazem 60 testes aí diferentes, né? São Paulo, Distrito Federal, enfim. Agora, quais são os estados brasileiros que mais estão atrasados nisso? Nos estados do norte. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma das menores coberturas. Isso se dá a vários aspectos, por exemplo, como o tempo de coleta, a resposta, né, a entrega do resultado, difundir o que realmente é a triagem neonatal, né, para essa gestante, né? Muitas delas pensam que é aquela declaração do nascido vivo, né, e não é. Então, uma das soluções que a gente vem discutindo muito é que esse exame ele seja feito já na maternidade, né? Antes da alta do bebê com a sua mãe, que aí a gente consegue ter uma coleta de praticamente 100%. Isso não é feito hoje. Essa mãe, ela vai para casa com 2 dias e aí depois ela tem até 20 dias para voltar para fazer a coleta. Isso aí a gente perde e é muito importante que seja difundido isso, né? Sobretudo aqui no Norte e no Nordeste. A gente tem cidades que têm uma baixa coleta muito, muito importante. E a devolutiva desses exames aí também é algo que preocupa bastante, né? Além de termos poucos geneticistas no Brasil, né? Nós temos um pouco mais de 400 geneticistas no Brasil inteiro. Então, se a gente está falando de doenças genéticas que precisam de todo um acompanhamento, afinal de contas, o programa de triagem neonatal, ele não é só aquele exame, né? Ele é um programa que vai dar assistência ao longo de toda a vida dessa pessoa que for detectada alguma doença. E o que é que saiu desse encontro, dessa reunião da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados na terça-feira? Quais foram as decisões tomadas? Então, a discussão foi muito boa, porque a gente conseguiu trazer um panorama, cada um que expôs lá, né, conseguiu trazer um panorama visando aí os diversos aspectos, mas o Ministério da Saúde não deu nenhuma resposta. Infelizmente, não tem nenhum cronograma, e inclusive foi um pouco decepcionante também, porque do ponto de vista deles, as doenças raras não deveriam nem estar lá na triagem neonatal, né? Que a gente falou que inclusive deveriam ter mais doenças, né? A gente deveria estar acompanhando como tem diversos países que já triam outras doenças, além dessas 62, por exemplo. E aí o posicionamento do Ministério, infelizmente, foi que se a gente colocasse mais doenças na nossa triagem, seria algo inútil. Isso foi bem decepcionante, né? Vindo do Ministério que a gente esperava que tivesse um posicionamento diferente. Agora, de qualquer maneira, para fazer essa ampliação, para colocar mais testes, além dos 50, a gente tem esse desafio aí, esse ponto que você destacou. Nós temos 400 geneticistas no país, nós precisaríamos ter uma ampliação aí desse número de profissionais para fazer o trabalho aí da análise e das condições seguintes, né, a partir dos exames feitos. Sim, são grandes desafios, são grandes lacunas que existem, né? Mas com todas essas lacunas que precisam ser ajustadas, ainda é mais benéfico que a pessoa tenha esse diagnóstico nos primeiros dias de vida, né? Até para poder tratar e ter uma vida digna, né? E aí, partindo desse princípio de diagnosticar cedo, quando eles são diagnosticados bem antes, né, da doença vir ter qualquer resquício, né, na pessoa, muitas vezes eles nem aparecem que tem a doença. Então, a gente economiza aí gastos para o Estado, judicializações, afinal de contas, se a criança vier a ter o diagnóstico depois, ele vai precisar de tratamentos e os tratamentos são altos, então quando a gente consegue retardar tudo isso, é benéfico para todos. É óbvio que a gente tem inúmeros desafios, não é só geneticista, a gente tem desafios como
essa linha de cuidado que precisa ser, né? Afinal de contas, o programa ele precisa cuidar dessas crianças em todos os aspectos. E, embora o SUS faça um esforço grande, né, para que isso tudo aconteça, a política de doenças raras, por exemplo, ela não é implementada da melhor forma, por conta desses diversos problemas de estados que temos, né, em territórios. Então, eu acho que deveria, sim, ter um fortalecimento da triagem, mas a gente precisa fazer isso tudo trocar o pneu com o carro andando, entende? Então, a gente precisa fortalecer a triagem neonatal e também cuidar de toda essa ampliação durante todo o percurso. E a gente tem vários cases de sucesso, atores que são muito importantes para trazer experiências importantes. Por exemplo, a gente foi visitar lá o laboratório de genética e ver tudo como eles fizeram. Foi um trabalhão grande, mas hoje eles já são triados, já 98% do DF já é triado. A gente tem alguns pacientes que só iriam ter diagnóstico com 5 anos de vida de algumas doenças e foram diagnosticados agora, já estão tratados e sem nenhum sintoma de doenças. Então, isso é muito importante. E aí eu vale salientar que, embora sou ativista, também sou mãe de 2 crianças com atrofia muscular espinhal. Eu sei bem o que é isso, então, eu tenho um menino de 11 anos que ele é extremamente grave, é uma criança que ele precisa de tudo para todos, dependente de ventilação, de alimentação por sonda. Já o meu pequenininho de 3 anos, não. Ele tem uma vida completamente diferente, porque ele foi diagnosticado ainda na minha barriga de forma precoce. Então, a gente está discutindo, sim, vida, a gente está discutindo, sim, questão econômica, que é o que mais pesa, né? Afinal de contas, tudo que a gente discute, e a gente está discutindo aqui, sempre cai na parte financeira e orçamentária. Mas a gente sabe que a nossa luta hoje, em vários aspectos da política, ele está sempre assim, a gente tira de um canto para cobrir o outro. Mas quando a gente faz realmente com vontade política, a gente consegue sim se organizar. A gente tem muitos exemplos de outros países, o quanto isso é benéfico, sem dúvida, e essa questão orçamentária ela precisa ser discutida assim, além desses outros aspectos, mas a gente está sempre aberto para discutir, e infelizmente isso não tem acontecido. Então a gente espera que o Ministério esteja mais ativo nesse sentido. São poucos profissionais, inclusive, lá no setor para poder trabalhar, e é isso. Espero ter Agora, Posso finalizar a fazer uma história. manifestação? Enquanto mulher e enquanto mãe? Sim. Primeiro, dar parabéns para a Suelen, porque essa é uma luta constante, a gente não dorme, né, Suelen? Então, assim, a grande necessidade, hoje eu tenho meus filhos já 35, 34 anos, mas nós sabemos que é uma política que começa lá em 1990, mais ou menos, esses testes do pezinho, e 2021, salvo engano, foi quando começou realmente ter uma relevância ainda maior para todo o Brasil. No entanto, nós precisamos, quando a Suelen fala assim, nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu digo que de tempos em tempos nós temos que trabalhar com planejamento. Nós trabalhamos com planejamento, tudo tem que ser feito com planejamento na administração pública, principalmente. E quando a gente faz um planejamento, é necessário que nós tenhamos lá a previsão de revisão, inclusive, dos nossos planos de ação. Então, nesse momento, a gente dá uma estacionada e não para tudo, mas estaciona rapidamente para poder reajustar as políticas que estão postas e adequar para as necessidades. É nesse momento que a gente troca o pneu com maior precisão, maior garantia. E é necessário, sim, que nós entendamos que, mais uma vez, isso é tema de interesse do Estado. E, sendo tema de interesse do Estado, essa questão orçamentária é previsível. Só para finalizar, bem rapidamente, Suelen, um ponto que você destacou aí, que entre todos os desafios, esse é o ponto que parece mais inadmissível, é a mãe sair da maternidade sem ter feito a triagem neonatal e ter que voltar 20 dias depois, sei lá, é um absurdo isso, né? Porque em muitas localidades do Brasil, sobretudo no norte, enfim, onde as dificuldades são imensas, as distâncias são muito grandes, né? Do local onde as pessoas vivem até o atendimento médico, enfim, isso esse ponto é inadmissível. É verdade.
A gente aqui, assim, uma coisa que ficou bem importante para mim, quando a gente pegou algumas experiências, a gente teve agora também num congresso mundial, onde a gente pegou expertises de outros países, até, por exemplo, da Índia, que é um país super populoso, e nasce não sei quantos, eu nem me lembro agora o número de quantos bebês nascem por dia. E isso era um desafio, então muitos países fazem dessa forma. Eles recoletado em 48 horas. E aí, só que é necessário que esses pontos de coleta não sejam. Não é que eu digo que seja necessário, a gente está falando baseado nas outras experiências, tá? O que eles viram é que esses pontos de coletas não. Embora que a gente queira aumentar o número de coleta para dar, vamos dizer assim, oportunidade para outras cidades, a gente não consegue ter, vamos dizer assim, tanta efetividade quanto o número menor. Então, o DF ele conseguiu hoje chegar nesse ponto porque eles têm 18 pontos de coleta, né? Então, cada maternidade ela tem um ponto de coleta e, vamos dizer assim, um gestor que ele é totalmente focado na triagem. Então, ele consegue ali pegar o filtro de papel, já mandar imediatamente para o laboratório em tempo menor, fazer esse exame, os exames que precisam e retornar ao setor que vai entrar em contato com a família, se tiver algum diagnóstico, para fazer o exame confirmatório e assim dar o diagnóstico e começar ali o ponto de partida. Quando aquela mãe sai ali da maternidade com o bebê, muitas vezes o bebê, a mãe já está exausta de uma gestação difícil, está nos primeiros dias com o bebê, ela normalmente só sai para fazer exame de rotina, no máximo, ou para fazer as vacinas. Eu não sei se a Roseli concorda, mas normalmente é assim. As mães saem para fazer as vacinas e algumas cidades, no posto de vacinação, eles têm a coleta, mas algumas outras não têm. Então, eu acho que a melhor forma de solucionar isso é sendo na maternidade, que a gente consegue ali dar esse ponto inicial e coletar um maior número. Até porque quando a gente fala de famílias que têm acesso à informação com mais dificuldade, ele não vai voltar, ela não consegue entender que aquilo ali é tão importante para o futuro do bebê. Então, a gente também precisa olhar enquanto gestores, né, em facilitar essa jornada dessa família, né? Eu penso por esse lado. Mas é um desafio grande, né? A gente conseguir fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que pegar, como a Roseli falou, precisa fazer o planejamento e o replanejamento das ações e das estratégias, né? Afinal de contas, se a gente não estiver reavaliando as nossas estratégias, a gente vai estar sempre parado, né? A gente tem pessoas que trabalham com triagem há 30 anos, vamos dizer assim, que a época foi de 90, né? E estão ali, eu digo que são os dinossauros que estão pensando ainda como naquela época, né? A gente tem que pegar o que foi muito bom e melhorar, e o que não foi bom, fazer os ajustes. Eu penso mais ou menos dessa forma. Ok, olha, Bem 13 minutos também, só para agora. encerrar o assunto, aproveitando aí o que a Suelen está falando das maternidades fazerem, aqui em São Paulo nós temos muita questão da saúde da família e o médico da família. Talvez esse fosse uma forma de nós sanarmos essa questão, né? De fazer uma busca ativa. A mulher saiu, então a própria saúde da família vai atrás dessa criança. Existe um fluxo de busca ativa também, mas regionalizado. Vamos passar para o próximo assunto agora, 12 minutos para 1 da tarde. A gente tem dois pontos aqui para tratar, ainda tem perguntas da nossa audiência, eu preciso brevidade de vocês para a gente poder avançar, tá bom? Olha, ministros do Tribunal de Contas da União avaliam que uma ação movida pelo presidente Lula favorece e muito o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado por peculato pela venda de um relógio Rolex e outros presentes valiosos recebidos do governo da Arábia Saudita. O processo de Lula, que tramita no TRF3, pede a anulação do acórdão do TCU, que em 2016 determinou a devolução de 21 presentes para serem incorporados ao acervo da Presidência da República. Lula afirma na ação que os itens foram presentes dados a ele, na pessoa física, e não como presidente. Agora, procurador Júlio, na avaliação dos ministros do TCU, caso haja anulação do acórdão, abre-se espaço para devolução de presentes também para Bolsonaro. Seu entendimento? O argumento que valeria para o presidente Lula valeria também para o ex-presidente Bolsonaro, né? Ele vai dizer a mesma coisa, foi dado para mim em caráter personalíssimo, na condição de pessoa física e tal. Na Aliás, verdade,
Já pediu de volta, né? Pois é, a verdade é que as pessoas dão o presente em razão do cargo que a pessoa ocupa, não em razão dos belos olhos da pessoa, né? Se eu estivesse na França, o presidente Chirac não moveria uma palha para me encontrar, muito menos me presentear. Mas o presidente da República do Brasil é um chefe de Estado que é recebido com toda a pompa e circunstância e é presenteado. Esses presentes, segundo o entendimento hoje da nossa moralidade administrativa, é um presente dado em razão do cargo, e, portanto, não em caráter pessoal, deve ser incorporado ao acervo da Presidência da República, ao acervo da República Brasileira. Os presidentes poderiam mostrar, assim, menos apego material a esses presentes, né? Até porque, dependendo do valor do presente, aquilo pode virar um mecanismo dissimulado de propina, né? De suborno. Relógios de $250 mil são presentes assim fora de propósito, para se dar em caráter pessoal, né? São presentes no valor muito elevado. Então, não faz sentido imaginar que isso possa ser dado em razão da simpatia da pessoa, no caráter pessoal, e não em razão do cargo que ela ocupa, da representação que ela tem como chefe da nação. Faltando 10 minutos para 1 da tarde agora, bem rapidamente para o próximo tema. Olha, na terça-feira agora, a agência de viagens 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, em Minas. A decisão ocorreu menos de 2 semanas após a companhia suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. Em nota, a empresa diz que a medida tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Doutor Luiz Eduardo, como é que funciona esse processo a partir de agora, com a entrada aí do pedido de recuperação judicial? O juiz tem que avaliar, tem critérios, né, para a empresa se enquadrar, para poder o juiz aprovar ou não, e aí os detalhes adiante, aí, os próprios credores, tudo isso passa por diversas análises, né? Com certeza, Mauro, é um assunto que tem uma repercussão nacional bastante expressiva, é um assunto que tem batido e sido replicado, dado o impacto causado, e com o pedido de recuperação judicial, abrem-se 2 possibilidades, basicamente. A análise efetiva do pedido pelo deferimento ou indeferimento, ou, o que é bastante possível que aconteça nesse caso, que é uma verificação prévia de requisitos, inclusive com uma determinação de uma análise técnica mais detalhada dos documentos. Esse caso, ele envolve, até em termos de replicação de informações em ações individuais, envolve suspeitas de fraude, suspeitas de má gestão, inclusive responsabilidade pessoal dos administradores. Esse caso caminha em sentido semelhante e num momento de aquecimento do caso Americanas. Evidentemente que não é uma SA, evidentemente que não tem várias diferenças, não se trata de recuperação, mas se trata, sim, de apuração de responsabilidades da administração. Como é que fica o lado do consumidor, que tem aí as suas passagens que viraram vouchers, enfim? Exatamente. Nesse ponto, existe um pedido, inclusive, realizado no pedido de recuperação judicial, para que se suspenda desde já a possibilidade das exigências. As informações públicas dizem que a empresa ela tem feito um oferecimento de troca de voucher e em viagens semelhantes. Mas, de qualquer modo, o consumidor continua amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e não só pode, como deve, buscar os seus direitos, e provavelmente a gente vai ter uma manifestação rápida do judiciário sobre esse ponto, sobre especialmente a suspensão das obrigações decorrentes do indeferimento do pedido de recuperação. A maior preocupação do consumidor é aquela história do ganhar, mas não levar, né? Ou seja, tem o direito, o Código do Consumidor garante isso, mas na prática acaba sendo lesado, não tem o dinheiro restituído, não tem a passagem para poder viajar. Fora a frustração, né, Mauro? Você realiza a compra de um pacote de viagens, de uma viagem que provavelmente foi muito planejada, foi muito desejada, e isso gera não só uma frustração pessoal, mas um incidente aí bastante delicado, muitas vezes em família,
né, a viagem de um sonho, muitas vezes, para uma parcela relevante das pessoas, especialmente aquelas que compraram os pacotes promocionais, que foram enfim, o maior ponto. Corretíssimo, né, Maura? Sim, doutora. Pode falar, por favor. Doutora Roseli? Então, nessa linha mesmo, né? É um absurdo, a tentativa constante de ultraje ao Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que ficar muito atentos. O consumidor tem direito de ter o dinheiro devolvido, não quer um voucher, não, quer o dinheiro dele devolvido, é um direito dele, é assim exigido, e para ser bem breve, nós temos que ficar atentos para que não se utilize a própria torpeza a seu favor, ou seja, com estratégias, utilizar a lei para que, através da recuperação judicial, se tenha suspensa essa obrigação de prestar a devolução ao consumidor. Só um ponto, Mauro, bem simples e pontual. Existe uma tendência cada vez maior, especialmente do setor de varejo, a implementação de práticas de compliance, de governança, riscos e compliance, como uma medida de proteção à defesa do consumidor, como uma medida de proteção ao consumidor. Existem já algumas tentativas e propostas de regulamentação, mas infelizmente ainda não evoluíram. Essas medidas, elas provavelmente diminuiriam os riscos de casos como 1, 2, 3 milhas, caso Americanas e tantos outros envolvendo varejo. Olha, gente, 5 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir muita brevidade para vocês, uma pergunta para cada um, então poucos segundos para as respostas, tá? Procurador Júlio, a Daniela Neves está no YouTube, obrigado, Daniela, aqui pela participação. Qual é o limite, ela pergunta, entre um presente pessoal dado a um político e um suborno? Pois é, olha, a nossa legislação hoje diz que você só pode aceitar presentes pessoais de valor até R$100, ou seja, são coisas simbólicas, é uma camiseta, um boné, você vai numa feira agropecuária lá, dá um boné para o presidente, uma camiseta, algo assim que é consumível, né? Que não é nem um bem durável, é um bem consumível e que rapidamente vai perder valor, né? Uma joia, um relógio de alto valor, não faz sentido tomar isso como um presente pessoal, né? Então, é isso. A legislação hoje dá um valor até bastante baixo, bastante modesto, R$100. Suelen, bem breve também, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e te pergunta, todas as doenças raras são genéticas ou elas podem ser causadas por questões externas? Não, nem todas são genéticas, não. Mas a maioria, sim. E a maioria são muito raras e algumas delas não são não tem medicamentos para tratamentos. Muitas delas, porque para entrar na triagem precisa ter tratamento, né? Porque não faz sentido você triar antes e não ter tratamento. Mas é isso. Doutora Roseli, Juliana Rocha está no Instagram, bem breve também, por gentileza. Ela pergunta como deve ficar a situação dos mais de 200 concursos abertos pela USP para a contratação de professores e que não cumpriram a política de cotas estabelecida em maio pela própria USP. Inclusive, nós estamos com a Secretaria de Justiça e Cidadania aqui de São Paulo, um diálogo direto com a USP, e nós estamos fazendo uma reavaliação de todo esse quadro. É necessário que nós respeitemos as políticas públicas. O doutor Luiz Eduardo, a pergunta aqui vem do Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Jaime, obrigado pela participação. Ele pergunta se a PL das fake news for aprovada, a sua vigência poderá interferir juridicamente na liberdade de expressão? Bem breve, doutor. Essa é uma questão bastante delicada, mas penso que se passar o texto que existe hoje, proposto hoje, penso que sim. Vai ter uma ingerência bastante contundente na liberdade de expressão. Muito bom, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do MPD, doutora Roseli Santos, advogada, conselheira seccional da OAB São Paulo, coordenadora do coletivo de advogadas Esperança Garcia, Suelen Oliveira da Silva,
ativista da causa das doenças neuromusculares e das pessoas com deficiência. Ela é presidente e coordenadora da Associação DONEM e integra o grupo de trabalho de doenças raras da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E o Dr. Luiz Eduardo de Almeida, advogado, professor do IBMEC São Paulo, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365, vem aí o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter aí você, toda a audiência, nesse início de tarde de quinta-feira. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela 365, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Bom programa aí, Lucas, para você e para a audiência. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau e até amanhã.